Olá, amigos amantes da náutica e da pesca, tudo bem? Meu nome é Lucas, como eu falei anteriormente, estou há 10 anos no mercado náutico e quero compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu nessa trajetória e passar conhecimento para vocês e a gente aprender junto, beleza? Hoje eu vou trazer um tema bem pertinente aqui, que é a escolha do motor de polpa 2 ou 4 tempos, tá certo? Vale lembrar que não existe motor melhor ou pior, mas sim aquele que se encaixa melhor com a sua necessidade, beleza? Vou trazer rapidinho aqui vantagens e desvantagens de cada motor para posteriormente a gente falar a respeito de que forma é interessante a gente escolher esse ou aquele, tá bem? E por que é muito importante a gente falar isso? O mercado náutico é um mercado que está crescendo muito no Brasil e é muito chato o cliente que nunca teve um motor, quer ter um motor, acaba comprando às vezes sem informação, passa por alguma situação de necessidade de prestação de serviço, enfim, de alguém que possa dar um suporte. Devido a essa falta de suporte, a experiência fica ruim e a pessoa não quer mais saber de motor de polpa. Isso aí, assim, do motor de polpa para uma embarcação maior, tá bem? É interessante a gente ter um pouquinho de conhecimento aí, agregar nesse mercado para contribuir para que a náutica cresça mais ainda no país, a pesca, né, esse mercado maravilhoso que a gente tem, essa experiência de água, de finais de semana na água, enfim, em família, com amigos, que é muito prazeroso. Quem faz isso sabe do que eu estou falando. Gente, uma única coisa que eu queria frisar aqui, o país, né, o nosso país Brasil, é um país muito grande em condições territoriais. E, por consequência, tem muita água aqui dentro e as situações de navegação são muito diferentes. Então, a realidade do Mato Grosso não é a mesma do Rio de Janeiro, por exemplo, bem como Maranhão, né, ou o Rio Grande do Sul. Então, é importante a gente entender de onde a gente está e para que a gente vai usar, tá certo? E a partir daí tirar conclusões sobre os motores e o uso deles. Vantagens do motor dois tempos. É um motor mais antigo no mercado, certo? É um motor mais leve comparado ao quatro tempos, um motor mais tranquilo de manusear comparado ao quatro tempos, tá certo? E mais barato. Então, a grosso modo, é um motor mais simples, com pouca eletrônica, certo? Motores portáteis, né? Falando aqui, existem situações de motores dois tempos maiores que a conversa é diferente. Mas assim, é um motor mais tranquilo quanto à eletrônica, quanto à mecânica, mais tranquilo quanto a manuseio, transporte. É um motor que você pode levar no porta-mala de um carro, deitado dentro do barco, tá certo? E mais leve também, além de ser mais barato, tá certo? Agora, as desvantagens do motor dois tempos. O motor dois tempos ele é um motor que ele consome muito mais comparado ao quatro tempos. Além do consumo de combustível ser maior, ele precisa da diluição de um óleo para fazer a mistura e, por consequência, fazer a queima dentro do motor, tá certo? O motor dois tempos, diferente do 4, ele não tem um cárter com óleo, então a lubrificação ela é feita na queima mesmo, tá bem? Então, se torna um motor que tem um custo de uso maior no decorrer da pescaria, vamos falar assim, do passeio. O consumo ele é maior. Além do consumo ser maior, é um motor que polui mais, tá bem? Então, pensando nesse lado de emissão de poluentes, essas situações mais de enfim, de tentar ser um amigo da natureza, o dois tempos ele deixa a desejar comparado ao quatro, tá bem? Mas nada fora do que é tolerável e aceitável no país, beleza? E, para resumir, ele também é um motor que vibra muito mais. O funcionamento dele, por ser um motor mais simples, a vibração dele é muito maior. Beleza? Agora falando dos quatro. Quais são as vantagens e as desvantagens do quatro? Gente, o motor quatro tempos, um motor mais novo, né? Produzido mais, assim, posteriormente ao dois tempos. E a gente pode falar que é uma melhora, tá certo? É um motor muito mais econômico, consome menos do que o dois tempos, muito mais silencioso. Gente, é indiscutível a questão do barulho, de uso, tá bem? Ele é um motor eletronicamente com mais bagagem e assim, mais a mecânica ela é mais refinada, então por consequência acaba se tornando um motor mais confortável de se usar, tá certo? Porém, contudo, entretanto, é muito interessante considerar que
a aquisição desse motor te demanda de uma manutenção mais aprimorada. Então, assim, vou comprar um 4 tempos, mas espera aí, eu consigo, se eu precisar de peça, manutenção, eu tenho gente competente aqui na minha região que me ajuda? Isso é importante para você não ter a experiência ruim e por consequência, né, às vezes se desfazer e não querer mais vivenciar isso aí. Então, vantagens. É um motor mais silencioso, mais econômico, mais confortável de conduzir, porém, né, desvantagens que ele tem também, é um motor muito mais pesado comparado ao 2 tempos, em proporções de tamanhos iguais. Além de ser um motor mais pesado, ele demanda de uma manutenção maior, né, como ele tem esse cárter a óleo aí, que o 2 tempos não tem, então a manutenção já envolve óleo de motor, filtro de óleo, tá bem? Motores 4 tempos hoje são injeção, em grande maioria, então bomba de combustível, bico injetor, o sistema de alimentação dele é mais desenvolvido e demanda né, de uma manutenção mais refinada, tá bem? E tem também a questão do transporte. Não é um motor que a gente recomenda que se transporte deitado. Então, para quando você for se deslocar até a área que você for navegar, esse motor é interessante que ele esteja de pé, tá bem? E não deitado. Por quê? Porque esse óleo pode subir para a parte de cima do motor, passar para a admissão, e aí você pode ter problema quanto a isso. Falando de valores, que é muito importante saber. A grosso modo, varia de 10, 11, 9 mil reais de um motor para o outro. Pegando por base 30 HP, tá bem? Motor 30 HP com partida da Yamaha hoje ele gira em torno dos seus 20, 21 mil reais e 2 tempos. E o 4 já vai para casa dos 30, 31, tá bem? Então esses 10 mil reais aí, a grosso modo, é a diferença de um para o outro. Resumindo, com essas situações que a gente falou aqui no vídeo, o que é importante considerar? Aonde eu vou usar esse motor? Quais vão ser as condições de uso? O quanto eu vou usar? Tá bem? O motor 4 tempos é um motor que eu recomendo demais para quem trabalha com motor. Usa quase que diariamente. A gente tem a vantagem do consumo ser menor. Isso aí no longo prazo reflete assim absurdamente bem, tá bem? E além da questão como é que eu posso falar? É um motor mais confortável de se usar, mais silencioso, então assim, ele contribui para que você possa operar ele de uma forma mais tranquila. Agora, para quem vai usar esporadicamente, uma vez por mês, duas, para pescar ali uma vez ou outra, gente, o 2 tempos faz o feijão com arroz tranquilamente. É um motor que demanda de menos cuidado, a manutenção é mais simples, então se você porventura ficar com ele um tempo ali guardado, ele não vai te incomodar. E se precisar, é mais fácil de encontrar gente que possa resolver o problema. Beleza? Não existe motor maior ou melhor ou pior, igual eu falei, mas sim aquele que se encaixa melhor com a sua necessidade. Então, acho que deu para ter uma clareza aí legal das condições de motores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, enfim, podem estar comentando embaixo aí, recomendações do que vídeos que a gente possa vir a fazer e a gente está à disposição para atender vocês. Muito obrigado, um abraço.